Bom dia, gente. Meu nome é Thaís e o meu grupo é a Mariana, a Ana Júlia, a Caroline, a Lívia, o Caio, a Luana, a Ana Beatriz e o Gustavo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o funcionamento do acelerador de partículas. Tudo começou com o físico e químico Ernest Rutherford. Ele mantinha estudos sobre a composição da matéria e tudo que já havia sido dito sobre os átomos. Até que em 1911 ele realizou um experimento. Esse experimento deu início ao que hoje chamamos de acelerador de partículas. O experimento basicamente lançou radiação, as partículas alfa, contra uma camada de ouro. E então ele percebeu que a radiação não era absorvida, entendendo que aquela parte da matéria ainda seria divisível. Afinal, o que é um acelerador de partículas? Bom, ele trata-se de uma máquina capaz de quebrar os componentes mais ínfimos da matéria, como as partículas elementares do átomo. Por meio de campos magnéticos, esse equipamento acelera os feixes das partículas a velocidade próximas à da luz. Quando um feixe colide com outro, elas se estilhaçam em unidades ainda menores, e o choque das partículas é registrado por detectores eletrônicos, permitindo aos pesquisadores estudar o que existe dentro delas. E é com base em experimentos desse tipo que os cientistas ainda hoje esperam descobrir o que o universo era constituído antes do Big Bang. O acelerador PSI, eles são como laboratórios gigantes que têm um formato de um túnel e tem milhões de quilômetros de extensão. E dentro deles há muitas partículas que compõem os átomos, prótons e elétrons. E eles são acelerados em uma velocidade próxima da luz para que possam bombear núcleos atômicos estáveis, porque é só nesses laboratórios que essas partículas, as menores partículas que tem dentro de um átomo, conseguem ser quebradas. Existem vários tipos: aceleradores de elétrons, colisores de partículas e os aceleradores de prótons, que são o PSI e o ESS. Como visto na imagem, é um túnel anelar onde se encontram vários detectores e cada um deles mede experiências diferentes, como a energia, a radiação ou a massa. O colisor irá aplicar campos elétricos nas partículas, fazendo com que emitam prótons. Esses prótons são inseridos nos túneis e tentam emular o vácuo do espaço. Para acelerar as partículas e não deixar com que as barreiras dos túneis as absorvam, é utilizado ímãs com um grande potencial magnético, ou supercondutor. Isso faz necessário que os túneis estejam a menos 271,3 graus Celsius. Esse valor chega muito perto do zero absoluto, que é de 273,15 graus Celsius. Com os feixes de prótons sendo acelerados até uma média de 450 gigaelectrovolts em sentidos opostos, até que eles se choquem e possa ser constatada a experiência. O primeiro acelerador de partículas do Brasil, também conhecido como Sirius, ele se localiza em Campinas, São Paulo, tem cerca de 68 mil metros quadrados e é gerenciado, controlado pelo Laboratório de Luz. E também é um projeto muito caro, mas de acordo com pesquisas de laboratório, esse acelerador de partículas vai ser essencial para a energia do nosso país. O maior acelerador de partículas tem a sigla LHC, que significa Large Hadron Collider, grande colisador elétron-positron. Ele é encontrado na Suíça e também é conhecido como a máquina do Big Bang, pois os cientistas, através dele, queriam recriar condições similares aos que existiram após o Big Bang, em termos de temperatura e densidade extrema, porque a temperatura poderia atingir menos 271,9 graus, com o uso de 10 mil toneladas de nitrogênio líquido. Algumas pessoas diziam que o acelerador de partículas poderia dar errado e causar mini buracos negros que sugaria todo mundo, e as pessoas seriam fritadas, mas isso é um mito. Tudo se inicia com um cilindro de gás hidrogênio. Os átomos destes são introduzidos a uma câmara do acelerador linear.
Logo após, os elétrons são retirados, enquanto os prótons permanecem. Aí começa o processo de aceleração. Eles entram no booster, onde são divididos em 4 partes para aumentar a velocidade, ficando com 91,6% da velocidade da luz. Logo, são introduzidos a um síncrotron, que possui 628 metros de circunferência, onde alcançam 99,9% da velocidade da luz. Logo após, são canalizados para o supersíncrotron de prótons, que possui 7 km. Depois, vão para o gigantesco colisor de hadrons, ou LHC, no qual possui 27 km. Através de 2 tubos, os prótons viajam em direções opostas. Eles viajam os 27 km a 11.000 vezes por segundo. Logo, após ganharem peso, um ímã faz com que eles se colidem. Tal colisão produz uma energia semelhante à do início do Big Bang. Depois, tudo isso é computado e analisado por diversos computadores. Na série Flash, desenvolvida pelo canal Warner, os laboratórios de pesquisa avançada científica e tecnológica, mais conhecidos como Star Labs, desenvolvem um acelerador de partículas que tem o objetivo de aumentar o conhecimento da humanidade sobre o universo. Tudo o que sabemos se resume a um minúsculo pontinho, mas com o acelerador de partículas em funcionamento, isso seria expandido para uma circunferência de milhões de quilômetros de diâmetro. Isso é um exemplo prático para facilitar a compreensão. Bom, na série, quando o acelerador de partículas é colocado em funcionamento, ocorre um erro que gera uma explosão. Os eletronvolts ficaram imensuráveis e o chão estourou. A energia foi jogada para cima, para que não explodisse o laboratório e tudo que é ao redor, e ocasionou uma nuvem de relâmpagos, que na série desenvolveu o personagem principal conhecido como Flash, que ganha super velocidade ao entrar em contato com um raio, e também cria outros meta-humanos, que são pessoas com superpoderes desenvolvido a matéria negra da explosão. Os riscos dessa explosão na vida real é de formarem pequenos buracos negros, mas eles seriam tão pequenos que seriam irrelevantes e não poderiam causar nenhum dano à sociedade. E eles sumiriam basicamente em uma fração de segundos, o que não daria nem para saber da sua existência. Na série, isso é aplicado como multiverso, que esses tais buracos negros se tornam passagens para outros universos. E essa é uma aplicação fictícia do nosso tema. Por fim, o acelerador de partículas contribuiu com avanços que irão beneficiar diretamente a sociedade, como, por exemplo, a criação de um aparelho capaz de detectar o câncer de mama até 2 anos antes. E esse aparelho está instalado no Hospital Universitário de Mersada, segundo dados da Organização Europeia de Pesquisas Nucleares. Bom, e é isso. Obrigada por assistir. E as daí são as fontes do nosso trabalho. Beijinhos.